Eles eram anormais, eles não eram pessoas acomodadas. Normal, vai para a escola, larga o caderninho, vai para a esquina, vai para a casa da amiga, vai ver televisão, vai ver a novela das 6, das 7, das 8, das 9, das 11, e aí termina tudo e ele vai dormir e não lê um livro, não escreveu um artigo, ou ele vai para uma rede social, começa cedo e termina de madrugada, mas não produziu nada, não adquiriu nada, não leu nada. Então, vê o que faz a diferença. Pequenas coisas faz a diferença. Então, eu sempre digo que o sucesso é medido em polegada, detalhes. É preciso fazer acontecer, porque tudo na vida é fazer acontecer. Esse banco aqui, ele só está parado, aqui está parado, porque tem uma lei chamada lei da inércia, que exerce uma força, juntamente com a força de gravidade, que faz com que esse corpo aqui fique parado. Mas se eu fizer uma força maior do que a força da inércia e a força da gravidade, e fizer assim, ele vai mexer. Mas por que mexeu? Mexeu porque eu exerci uma força maior do que a força existente. Está entendendo? Então, chama-se a força para vencer a força da inércia. Então, para você vencer a força da inércia, para sair do comodismo, você tem que ter essa força maior. Não, eu quero sair, eu quero ser diferente, eu quero ser um grande pregador, eu vou revolucionar essa localidade, eu vou revolucionar em Bituba, eu quero ser um crente diferente, eu quero ser referência nessa cidade. Ué, agora tem que querer. Então, o universo só conspira em favor de quem age. Essa é a grande verdade. O universo só conspira em favor de quem age. Quando você age, as coisas acontecem. A dona de casa, como é que funciona? José? Vai lá, tem aquele dia assim que está com aquela preguicinha natural, não vou fazer nada, vou olhar para aquela lagoa bonita, roça grande. Lá vai o seu João, o Birimbau, e lá vai o seu irmão Pedro levando a canoa para pescar, está indo pescar, e ele fica ali e tal, né? Olhando para o painel, mas eu não vou fazer nada, não vou fazer nada. Daqui a pouco a moça resolve, vai lá e começa. Vem aqui, foi naquela gaveta, descobriu que aquela gavetinha de cima estava desarrumada. A colher estava aqui. Quem mexeu aqui? Quem é que mexeu aqui nessa colher? Está fora do lugar. Aí lá arruma a colherzinha, bota no lugar, bota o gato no lugar, a faca no lugar, ajeitou, diz assim, pô, ficou bonitinho, né? Sabe o que agora ficou bonitinho? Eu vou arrumar a segunda gaveta. Aí começa a arrumar a segunda gaveta, a terceira gaveta, daqui a pouco ela se empolga, limpou a casa, quando viu que limpou a casa, para quem não queria fazer nada, já limpei a casa. Por quê? Porque começou. Não é verdade? Não é assim que funciona? É assim. Tem que ter o primeiro passo, você tem que sair da inércia, a força de impulsão. O universo só conspira em favor de quem age, de quem toma decisão. Se Daniel tomasse a decisão na vida dele, seria apenas mais um jovem. Gente, é tão sério que a história de Babilônia, quem estudou história, quem passou por um banco de universidade sabe disso, ou qualquer colégio mundial sabe disso. A história de Babilônia, as histórias de Nabucodonosor, desde a invasão lá com Alexandre o Grande, tudo que aconteceu no mundo. Sabe-se que impérios ruíram se acabaram. Pouco se ouve sobre Babilônia, apenas que está lá. Hoje está lá no Oriente Médio, sobrou alguma coisa que está por lá, né? No Iraque, algumas reminiscências que estão por lá. Você não ouve quase falar sobre Babilônia, agora sobre Daniel. Você não ouve. Toda semana tem alguém pregando sobre Daniel, né? Todo dia tem alguém falando sobre Daniel. Aquele maluco, aquele jovem que fez a diferença. Por quê? Ele fez acontecer. E ele fez algo que fez a diferença na hora certa. As pressões não deixaram, mesmo comprimido, não fez ele mudar os seus moldes. As pressões sobre nós para que nos conformemos, tomemos a forma como esse mundo, são de fato enormes, né? Não somente respeito ao desafio feito diretamente aos princípios tradicionais de nossa fé e conduta, mas também mais ainda com respeito à atmosfera penetrante do secularismo que chega a se filtrar até mesmo na igreja. Infelizmente muitos servem sem saber muitas vezes
o que estão fazendo para, no entanto, ser diferença no mundo. Temos que perceber que, embora todas as mudanças emocionais e hormonais por que passam todos os adolescentes e jovens do mundo, sejam as mesmas pelas quais jovens e adolescentes cristãos também experimentam, a diferença está em como como nos são apresentados à luz do quê? Dos princípios bíblicos. Tudo tem que ter um parâmetro. O parâmetro do mundo é diferente do parâmetro da igreja e da palavra do Senhor, da Bíblia Sagrada. O que é a adolescência? Bom, agora nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. É um período intermediário entre a infância e a idade adulta, no curso do qual a ocorrência de maturidade genital altera o equilíbrio adquirido anteriormente. Ou seja, o seu corpo somente passa por muitas mudanças físicas, emocionais, muitas vezes, ou na maioria delas confusas e difíceis de serem compreendidas. Para alguns dura mais tempo, para outros menos, mas todos passamos por esse período que é natural e que, quando vividos à luz da palavra de Deus, pode ser a melhor fase de nossas vidas para adquirir o quê? Bons hábitos. Gente, e esses bons hábitos e bons costumes é o que faz a diferença hoje, até no mercado de trabalho. Nenhuma empresa que é um cidadão cabeludo, tatuado. Você vai fazer um concurso numa empresa multinacional para ver se você, um cabeludo cheio de tatuagem, calça caída, vai conseguir entrar. Ele pode até passar, mas não passa na hora da seleção. Por quê? Porque está fora do padrão. Os hábitos deles são chocam, são incoerentes, né? Agora, para uma outra atividade, pode até servir. Agora, uma empresa que é conservadora, que quer aquele profissional naquele estilo, vai exigir um padrão, um jovem com bons princípios, educados, um jovem que possa saiba entrar, saiba sair, e acima de tudo, seja zeloso com as boas causas. Ou mudar mau hábitos que nos acompanharão pelo resto de nossas vidas, ajudando na formação de nosso caráter, conduta, vitórias ou derrotas. O que é crise de identidade? Este é o dilema comum na adolescência e juventude, e segundo James Dobson, existem 3 coisas que os adolescentes acham que precisam a fim de sentir-se em paz consigo mesmo. Primeiro, atração física, inteligência, no geral, traduzido em termos de boa atuação escolar, e dinheiro. São coisas que hoje o jovem trabalha e busca, né? E podemos dizer que o jovem, quando sente isso, traz um certo conforto, embora isso não quer dizer que seja verdadeiro. Mas a história do método Sarada, do cara que fica no espelho, do cara que é exigente consigo mesmo, do seu corpo, né? E essa coisa toda, né? A moça que quer ser bonita, quer ser modelo, quer ser referência, faz parte da adolescência, faz parte da juventude, e traz um certo conforto para ela querer ser isso. Agora, vamos ver algumas coisas. Eu acho que foi. Isso. Vamos lá. É raro que todas elas estejam presentes na vida de um adolescente e surgem então sentimentos de autocondenação, incompetência social, incapacidade acadêmica ou atlética, ou fracasso espiritual, cujos sentimentos são enfatizados sempre que houver críticas, rejeição social ou incapacidade de ser bem-sucedido em alguma esfera importante. Isso é verdade. Essa questão da autoafirmação, né? Porque isso faz parte da autoafirmação. Se o jovem não teve muitos valores em casa, na família, consequentemente,
essa família não passou o suficiente de valores para ele, para conscientizar o que é importante que ele seja um jovem dedicado, um estudante dedicado para fazer o que ele precisa fazer. Isso os pais no passado pecaram muito sobre isso, porque às vezes não tinha essa visão de que precisava estudar, às vezes eu usava mais a força do jovem para o trabalho, né? Meu pai dizia quando ele teve nossa grande, ele era guri, e eles tinham um barco grande que transportava produtos aqui de Mirim, aqui da ponta, aqui na parte de cima, como é que chama essa parte aqui o Monte Mirim aqui. Não, acho que é onde começa a lagoa ali. Onde você tem que ir? Não, só sei que eles transportavam daqui para a Laguna. E então eles tinham esse barco grande, né? Você não era assoreado assim, tinha fluxo de barcos, né? E às vezes o pai, como precisava da mão de obra, ele, claro, querendo fugir, ele fugia para ir para a escola, olha a diferença. Ele fugia do trabalho para ir para a escola. Daqui a pouco ele lembra, ele falava isso marcou muito, ele disse assim, daqui a pouco ele gritava, Esther, aí a avó dizia assim, foi para a escola, e o velho dizia assim, safado. Como quem diz, fugiu para a escola. Eram valores diferentes, né? Distorcidos. Hoje não, os valores é o quê? É o jovem, o pai conscientizando que eu tenho que estudar. Para estar concorrendo no mercado de trabalho, é preciso estar preparado. Porque, na verdade, a oportunidade exige preparo em qualquer situação da vida. A oportunidade encontra preparo. Não adianta você participar de um concurso público, por exemplo, para ser uma secretária executiva. Meu sonho é ser uma secretária executiva. Aí tem o primeiro concurso que você fez, não estudou, mudou. Aí vem o segundo concurso, você pensava, aí de repente surgiu a oportunidade, surgiu uma vaga de ser secretária. Aí alguém disse assim, olha, nós estamos precisando de uma secretária executiva, você tem o perfil, mas você não tem o curso. Existia oportunidade, mas faltou o quê? Então, o pré-requisito e o preparo é o que faz a diferença na vida do jovem, como fez Daniel. O que é que deu condição para Daniel ser o que foi? É que ele veio com atributos também familiares. Ele também fez diferença já na seleção entre os jovens. Ele já veio com algo também de casa. Ele já estava mais ou menos preparado, se esforçou, deu algo a mais. Aquele a mais que eu digo para vocês, aquela diferencinha a mais dos demais. Porque uma coisa é ser o senso comum, todo mundo igual, todo mundo festinha, todo mundo que relaxa, todo mundo que é prazer, enquanto o outro está estudando na madrugada. Não é assim. Ou aquele cara que estuda, né? É assim, aquele cara que, enquanto o pessoal está na festa, ele está lá trancadinho no quarto dele estudando, está se preparando. Agora, quando vê o concurso, ele está preparado porque ele estudou. Então, o preparo encontra oportunidade. Nesse aspecto, com relação a incapacidade de ser bem-sucedido ou não numa tarefa importante, é a questão do preparo. Se dedicar àquilo que você quer. Você tem um sonho, tem um desejo? Sonho é bíblico. Nós temos que sonhar, nós temos que desejar, botar os sonhos na mão de Deus e lutar por esse sonho. Agora, esse sonho tem que ter preparação. Não adianta eu sonhar em ser um bom executivo, ser um grande empresário, ou ser um grande engenheiro, ou ser um médico. Só sonhar não resolve. Você tem que sonhar e querer dar os passos necessários para chegar lá. Fazer um bom segundo grau, fazer um pré-vestibular, fazer uma boa preparação para o vestibular, ser classificado e depois pagar o preço para uma universidade. Agora, isso existe o quê? Qual é a palavra que existe aí? Renúncia. Já ouviram falar nisso? Essa palavrinha? O que aconteceu com Daniel? Ele renunciou. Ou vocês acham que foi fácil para Daniel renunciar? Enquanto os amigos dele estavam lá no banquete, comendo carne de porco, bebendo aqueles vinhos todos lá, tudo devia ser tudo aqueles Cabernet Sauvignon de primeira qualidade, né? E aí, ele vendo todo mundo tomando aquele vinho, e ele não poder beber, disse assim, não, eu até gostaria de dar uma picada aí, mas eu não posso. Lá dentro dele disse, eu não posso.
vai quebrar os meus princípios, e eu vou renunciar. Daniel, o rei exigiu que tu estivesse na mesa agora, que a partir da semana que vem tu vai comer na mesa conosco todas as comidas do rei. Ele disse: não, por favor, não, dá um jeitinho lá, não precisa, me manda lá erva, manda lá alface, couve, qualquer coisa para mim, deixa eu comer, vereador. Não, vai ficar fraco. Não, deixa eu fazer, que Deus vai me honrar nisso, eu tenho certeza que vai ficar certo, vai dar certo. Não foi assim que Daniel fez. Ele rejeitou a comida do rei e aceitou a condição e renunciou uma coisa para ficar naquilo que ele acreditava. O que o mundo oferece para vocês pode parecer melhor, pode parecer aos seus olhos melhor do que a comida racionada, do que a melhor comida ideal, né? Não tem aquela frase que tudo que é bom faz mal ou engorda? Não tem aquela música que diz que vários cantores cantam que tudo que eu gosto é imoral, faz mal ou engorda? É isso aí. Porque o que é bom é a comida certa, é você comer, na verdade, bastante verdura, bastante coisas que não tem gordura, mas a gente gosta de uma gordurinha, não é? Mas ninguém, às vezes, quer não de uma gordurinha, de uma coisinha com tempero, porque é abrir mão de uma coisa que eu gosto. Mas agora é uma coisa que eu gosto, mas me faz mal. Então me faz mal. Então eu vou ter consequência disso lá na frente. Então, com relação às coisas espirituais também, com relação às coisas carnais também, com relação ao sexo também. Agora diz assim: mas sexo é pecado? Não é pecado dentro do casamento, não é pecado dentro do padrão bíblico. Agora, a Bíblia diz que Moisés decidiu abrir mão, né, de ser príncipe do Egito, do que viver o quê? Um gozo, não é assim que é escrito lá? Do que viver o gozo do pecado. Pecado é gozo. Quem disser diferente está mentindo. Não tem que ser hipócrita, dizer que não é bom. É igual a gordura, é igual a carne, galinha caipira que eu gosto, mas forço às vezes a fazer uma galinha caipira. É gostosa, é boa, mas eu sei que não é saudável, não é tão saudável como às vezes ela faz a saladinha lá, a comida sem gordura. Então, o pecado, ele é gostoso, ele é saboroso, o glamour do mundo, ele é espetacular. Ninguém diz que não é bom, né? Agora tem um preço. Moisés abriu mão disso. Não, eu não quero o gozo do pecado, mas porque eu tenho um projeto lá na frente. A Bíblia diz que ele viu o invisível. Ele viu o invisível, aquilo que às vezes nós não vemos com os nossos olhos carnais, mas vemos com os nossos olhos espirituais. Que nós enxergamos que a boda que o diabo oferece é uma boda gordurosa. Ela é prazerosa, mas ela é gordurosa, ela entope veia, ela traz infarto, ela traz triglicerídeo, ela traz um monte de coisas que vai te fazer mal. Agora, alguém dizer: não, mas é bom. Bom, se tudo que fosse bom a gente fosse usar, morria mais cedo. Então, essa é uma lógica. Vamos para frente. Essa tão conhecida crise de identidade, vamos falar sobre a crise de identidade, se apresenta quando o adolescente começa a se perguntar: qual é o meu lugar? Qual é o meu valor como pessoa? Qual será o meu propósito na vida quando entrar na idade adulta? Maneiras para enfrentar esta crise, né? Aprendendo técnicas de comunicação, respeito mútuo, preocupação com outras pessoas e uma atitude franca com relação aos problemas e sobretudo, desenvolver uma intimidade com Deus através da leitura da sua palavra e da oração. Essa palavra intimidade com Deus, eu acho que ela resume tudo. Já resume mais ou menos tudo aquilo que nós falamos. O que deu a Daniel a condição de ser diferente era a intimidade com Deus. Era ele que tinha Deus como amigo. A Bíblia diz que Noé achou graças aos olhos de Deus, porque ele era reto, e era fiel, e era justo. Deus se agradou, porque
ele tinha essa concepção da intimidade, ser íntimo. O que é ser íntimo de uma pessoa, né? Não, vocês não têm as amiguinhas, os amiguinhos íntimos? Tem, não tem? Não tem aquele amigo que você confessa mais as suas dificuldades, os seus segredos do que outros? Tem, não tem? As amiguinhas, vocês não têm, vocês são mais confidentes umas às outras? Isso chama o quê? Intimidade. Quando você é íntima com a pessoa, você tem liberdade para entrar até na sua vida pessoal. E quando nós estamos nessa condição de intimidade com Deus, é a mesma coisa. Nós entramos no Santo dos Santos com mais facilidade e deixamos que Deus nos avalie com raio-x. E você diga: Senhor, eu sei da minha necessidade, eu reconheço o meu estado de fraqueza, eu reconheço o meu estado de miséria, mas eu dependo de Ti. E eu preciso de Ti. Essa relação de intimidade é que faz com que nós venhamos a crescer e ter o quê? Maturidade. A palavra maturidade não quer dizer idade. José não tinha idade, mas tinha maturidade. José era de menor quando foi para o Egito, né? E quando foi jogado lá na cova, depois vendido para os mercadores e acabou no final sendo o governador do Egito. Por quê? Primeiro que ele fez diferença. Ele fez diferença no palácio onde esteve. Ele soube fugir do pecado. Ele soube fugir da mulher de Potifar. Ele rejeitou o gozo do pecado, porque era muito mais fácil. Se fosse hoje, o jovem queria fazer. Se fosse uma ação do padrão humano e do padrão dos moldes humanos, ou o padrão global da Rede Globo de televisão, por exemplo, numa novela que envolvesse, se fosse para a realidade de hoje, e o que ia acontecer? José ia ficar com a mulher de Potifar. Ou não ia? Ele ia ficar com a mulher de Potifar, ia ser amante da mulher de Potifar, e a mulher de Potifar ia tentar dar o poder para ele através disso, mas ia dar poder não. Mas a Globo Televisão ia mostrar assim. O padrão do mundo ia mostrar assim: a cena de amor, o envolvimento emocional, a mulher de Potifar se apaixonando por José tendo um grande romance, e aí tinha liberdade no palácio, e ela mentindo para o rei, ele mentindo para o rei, aquela enganação toda, até que realmente a verdade aparecesse, e aí sim a liquidação era total. Ele pagou um preço pela verdade, porque toda verdade se paga um preço. Agora, só que a verdade prevalece. Deus honrou a justiça, Deus honrou a verdade, Deus honrou a fidelidade. Olha a importância dessa palavra, a fidelidade. Então, apesar da pouca idade, o pai lhe dava tarefas que exigiam responsabilidade. Ao chegar em casa de Potifar, logo lhe deram tarefas que exigiam maturidade. Por quê? Porque já em casa, diz a Bíblia, apesar da pouca idade, presta atenção lá, os atributos, apesar da pouca idade, o pai dava tarefas que exigiam a responsabilidade desde pequeno para ele. Quer dar um filho que é um pai e que é um filho que não vai dar nada na vida, é não dar serviço para ele em casa, gente. Essa história nós temos combatido muito, desde quando eu era vereador em Criciúma, depois trabalhei muitos anos com